Elaine, eu fui indicado pela Comissão Iorupá de Terra Guarani e pela Comissão Yamonguetá de Caciques Guarani para ir participar do Dia Internacional Indígena. No plenário da ONU, que foi dia 8 agora, geralmente é celebrado dia 9. Foi uma apresentação, como o próprio dia sugere, comemorativa, mas significativa, porque reuniu uma quantidade de povos indígenas das mais inumeradas regiões. E se identificando enquanto indígenas, inclusive estavam presentes lá povos da África, da Austrália, da Palestina, fazendo intervenção, para discutir o direito dos povos originários à terra. Contudo, uma data comemorativa contou ali com a exposição de 4 consultores da ONU e teve uma mensagem do secretário. A discussão foi em torno da educação e o papel da educação para as mulheres indígenas e a evolução desse processo educativo como também processo emancipatório para essas mulheres. Foi uma apresentação sobre a situação da Bolívia. E a outra, e talvez a que eu quero mais me deter, mais significativa, foi com relação à celebração do direito à consulta. Vence agora, né, em setembro de 2014, o Decênio Indígena, programado pelo único fórum permanente que existe na ONU, que é o Fórum Permanente Indígena. Então esses 10 anos agora põe em discussão o legado da 169, da Convenção 169, e dos eixos principais o direito à consulta. O expositor, ele trouxe dados da Guatemala para apresentar que lá o direito à consulta tem possibilitado avanços econômicos para os povos originários. Talvez pelo tempo não seja tanto possível aprofundar, mas ele colocou o lado que interessa às empresas e ao Estado, que é consultar o indígena, passou a ser o direito de informar que um direito vai ser retirado. E essa foi a tônica da minha fala, como me foi facultada a palavra pelo grande chefe Eduardo John, que é o indígena responsável pela mesa, coordenador da mesa, e pelo Roberto Muraro, que é o representante dos povos indígenas de fala inglesa, que vive ali e que é funcionário da ONU. Então eles me passaram a palavra, tive o privilégio de ser o primeiro a falar, então pude aproveitar para fazer as saudações a todos aqueles povos e dizer da onde viemos, e que ali, por ser o único brasileiro, não ia fazer uma fala exclusiva Guarani. E resolvi confrontar a opinião do direito à consulta, aproveitando a data que tende a celebrar. A minha fala foi no sentido de expor isso que eu acabei de dizer, que é um legado a ser celebrado, o direito à consulta, em parte. Celebraríamos se durante todo o processo de consulta nós pudéssemos dizer não. Esse é o resumo da minha fala, além das justificativas de mostrar um pouco que me antecedeu aqui o nosso Cretan Kaigang, nossa liderança aqui da região, que é a questão da terra ainda prevalece e as grandes empresas multinacionais, transnacionais, internacionais financiam o agronegócio, que financiam os seus políticos que estão no executivo e no legislativo, e também influenciam muito, porque nós não nos esqueçamos que o país tem uma origem rural e o judiciário foi montado tradicionalmente na herança e até nas partes familiares por membros desse mesmo grupo. Então nós temos toda uma legislação que passa por 3 instâncias que está completamente dominada pelo agronegócio. E Cris, tu tivesse a oportunidade, né, de conviver lá com enfim, lideranças de vários lugares, como é que tu observas a luta indígena hoje, já que tivemos um crescendo, né, da luta indígena nos anos 90, em função das mobilizações no México, no Equador e tal, como é que está hoje a luta indígena no mundo e principalmente nos Estados Unidos? Olha, Elaine, eu aprendi um termo com o movimento dos trabalhadores sem terra que eu não conhecia, que chama ascenso e descenso de lutas, assim, né? O MST vinha informando como é que estavam as conjunturas. Eu vi lá, e aqui eu já estava acompanhando através... Existe um ascenso
de confronto, de estímulo de confronto, e que é luta, mas sempre pensando o que quer dizer ascenso da luta de classe, que era o que o MST colocava, é que seriam os atores políticos da classe trabalhadora e junto a todos os povos oprimidos lutando em conjunto. Ontem aqui em Floripa eu vi isso na proporção que se dá para a nossa cidade, um pouco desse ascenso de uma unidade. Lá nos Estados Unidos, conversando com os parentes do Canadá, parentes de Porto Rico, que também estavam lá, do Panamá e também da Argentina, nós consideramos que nunca esteve tão presente a necessidade de discutir a pauta indígena e criação de organizações e instâncias para esse debate. O que é o grande desafio, acredito, vai ser como, se for realmente honesta essa iniciativa, de como construir políticas, programas e projetos que não sejam conciliatórios do ponto de vista de manter o Estado como ele está para as questões indígenas, os Estados nacionais, porque nós vamos ter avanço, particularmente na Bolívia e no Equador, com a declaração de uma Constituição plurinacional. E a Venezuela, a Constituição venezuelana também se assoma a isso. E passando um pouco longe, devido ao próprio comportamento de Estado racista, o Chile, a despeito do que fazem com os Mapuche, colocaram pela primeira vez um indígena no Ministério Indígena. Então nós temos aí como a gente vai chegar lá e não ser rainha da Inglaterra, é o nosso desafio. Então eu acredito, e ontem uma conversa muito longa com as lideranças Guarani aqui do estado e com o Cretam, que nós somos o Marcos Tupã, o Leonardo Verá Tupã e o Cretam, nós ouvimos e tivemos mais ou menos uma consideração meio comum, que estão abrindo espaço porque estão perdendo espaço, e nós devemos ocupar esse espaço e qualificar ele. E aí o Cretam muito bem disse que o estudo muito presente da população indígena e a intervenção não assimilatória para o modo de vida não indígena é o caminho. Eu acredito nisso, que esse será o nosso caminho. Marcar a nossa posição não, é defendê-la, impô-la por qualquer meio que seja necessário, e nos momentos de fragilidade que possa ter, porque vamos ser muito atacados, sempre ter essa conexão com os demais lutadores do povo, porque também a questão indígena é uma pauta específica, mas ela não está descolada das demais lutas das classes trabalhadoras do Brasil.